Fala pessoal, e aí? Que bom estar com vocês aqui de novo. Nós estamos agora no terceiro episódio do DRPI Podcast. Eu sou o Gabriel, teólogo e pastor, e eu tenho hoje uma mesa, cara, eu acho que já dá para reparar que tá tenso o negócio. Dá uma olhada nisso daqui. O cara simplesmente trouxe a Bíblia do centenário da Assembleia de Deus no Brasil. E o cara trouxe isso aqui tudo. Ele falou que até o final do podcast a gente vai ler, dissertar a respeito e vamos ser crente. E vamos ser crente. Vai estar todo mundo aqui convertido. Antes de mais nada, eu queria te pedir para... Vai lá embaixo, se inscreve no canal, ativa o sininho, dá essa moral, dá o like nesse vídeo já, agora. Envia aí para sua namorada, para sua esposa, para sua mãe, para o periquito, para a vizinha, para aquela pessoa que não é crente, que você acha que ela precisa ser crente, e para aquela outra que não é crente, que você acha que ela não precisa ser crente. Manda para ela também. É isso aí. É isso aí, gente. E aí, como é que vocês estão? Tranquilão? Bom, eu sou o Marcos Roberto, sou o pai da Sara, casado com a Elisene, e estamos aqui hoje, mais um dia super abençoado para sentar nessa mesa aqui que foi um presentaço de Deus, e hoje com uma figura de peso, mas de peso mesmo. Eu não posso nem apresentar ele, porque o cara foi meu mestre, meu professor, então eu vou deixar para que ele mesmo se apresente. Doutor Reginaldo Cruz. Muito bem. Fala para nós quem é o senhor, de onde vem, o que faz. Tem rodeado a terra? Muito. Olha, eu sou bleano, né? Sou crente. Olha aí, sou crente. Eu sou pastor há 22 anos. Então, quando vocês nasceram, eu já era pastor. Oh, graças a Deus! O Marcão é mais antigo. Eu sou pai, sou marido, sou avô, né, sou filho. Eu estudei teologia, não sei o que significa, mas eu achei interessante. Muitas tretas, muitas heresias. A teologia me ensinou a pensar principalmente do ponto de vista de que temos uma mente cristã. Em termos de formação, eu tenho formação em teologia, algumas pós-graduações, um mestrado sem defesa de dissertação, e também tenho alguns livros escritos, né? Os meus textos, no geral, são instruções para obreiros, para ministros. Agora, recentemente, eu escrevi algumas coisas mais práticas sobre a vida cristã. Tem um livro chamado A Verdadeira Vida Cristã, e escrevi também um livro chamado Vocação e Juventude. Então, de uma certa maneira, vocação e juventude. Ele está aqui para você. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Vamos lá, fazendo aquele merchan para você que tem curiosidade, tá aí. 3D aqui, ó. Olha. Vocação e juventude, escrevi com o João Antônio. João Antônio é famosinho nas redes sociais. Olha aí, ó. Esse livro fala de quê, pastorzão? Ele, primeiro, lança os fundamentos da vocação no Antigo e no Novo Testamento. São muitas vocações, né? Vocação do rei, do profeta, a vocação também do sacerdote. Aí no Novo Testamento são muitas: diácono, presbítero, evangelista, missionário, pastor. Então, primeiro a gente lança os fundamentos dessa vocação em perspectiva veteroneotestamentária. Depois, nós apresentamos alguns exemplos de vocação, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, e aí vamos fazendo as convergências: vocação e discipulado, vocação e juventude, vocação e pós-modernidade, até apresentar a vocação como um serviço que nós devemos desenvolver para o reino de Deus. Então, eu escrevi a parte que exige alguma fundamentação bíblica, e o João Antônio escreveu essa parte mais prática. O João Antônio é um bom escritor, tem apenas 20 anos, mas uma mente muito interessante para a área da teologia. O senhor colocou nesse livro aquela heresia de um amigo nosso, que ele diz que todo cristão, para entrar no reino dos céus, tem que fazer teologia? Não existe, de maneira geral, um cristão que não tenha teologia, nem que seja aquela teologia informal, né? Uhum. Se o cristão está no reino de Deus, eu não sei, mas que ele não vive sem teologia. Hoje eu tive uma reunião com os amigos, a gestão de uma instituição de teologia, que nós acabamos de assumir a direção acadêmica.
E aí nós falamos que nós teríamos curso na área de música, curso na área de restauração da alma, etc, etc. Eu disse, mas o que essas áreas têm a ver com teologia? Aí eu disse que tudo que envolve o reino de Deus é teológico. Teologia é aquela ferramenta, aquele construto humano que busca interpretar as ações de Deus e o seu relacionamento, o seu pacto, a sua aliança com o seu povo. Então, tudo é teológico. Adoração é teologia. Vida cristã é teologia. Ser humano é ser teologicamente capaz, né, de ter uma cosmovisão correta que veja as pessoas pelo filtro da Escritura. Então isso rompe aquela máxima do passado, né, de que assim, a teologia é feita para um grupo, né, e aquele grupo normalmente que envereda pelo caminho dela, ele se desvia ou se desvirtua ou perde a fé, porque na verdade parece que algumas pessoas não têm a capacidade de ter contato, né, com algumas verdades, e quando a teologia é posta à mesa que ela tem contato com essas verdades, a pessoa se afasta. Sendo que, na verdade, a teologia não é apenas o meio acadêmico em si, né? Não se restringe a isso. É isso que você está falando para a gente, né? A teologia vai além, é a praxis do cristão. Essa percepção é muito válida, Marcos, Gabriel, porque hoje ainda tem essa ideia geral de que a teologia ela é acadêmica, ela deve ser respirada, ela deve ser elaborada, sempre em perspectiva acadêmica, né? E foi o escolasticismo, na Idade Média, que roubou isso, porque a teologia, quando ela começa com os pais da igreja, mesmo que eles fossem doutores na área de teologia, de filosofia, Orígeno, Tertuliano, Policarpo, Irineu, etc., etc., mas os pais da igreja nos ensinaram, inclusive Agostinho, um dos primeiros pais, nos ensinaram que a teologia é a principal forma de servirmos a igreja. Então, a teologia era o instrumento principal de serviço, era o principal instrumento de demonstrar a nossa vocação no reino de Deus. Isso foi construído aí nos séculos 2, 3, 4 e 5 pelos pais da igreja. Só depois, com Duns Scotus, Guilherme de Ockham, e principalmente Tomás de Aquino, que a filosofia, em perspectiva escolástica, ela pegou esse viés mais acadêmico, principalmente em Tomás de Aquino, que é uma pessoa muito brilhante, mas ele chegou a compreender que a razão é a principal via da comunicação, de chegar a Deus. Claro, depois isso se ajustou que nós chegamos a Deus, ou chegaremos a Deus, ou nós teremos a revelação tanto pelo meio da razão como pelo meio da fé. Aí a teologia tomista sempre se inclinou mais ao lado da razão. E a gente passa a vida toda tentando equilibrar essas coisas, né? O chato da teologia é o aspecto dicotômico. O chato da teologia é a influência grega dualista. Por exemplo, o dualismo ele representa o pior que há na teologia. Por exemplo, é dicotomia ou tricotomia? A Bíblia não é nenhuma das duas perspectivas. Antropologicamente, nós temos antropologia ruim. Sistematicamente, seja reformada, seja pentecostal, as duas são ruins. Porque a antropologia da Bíblia, e aí nós temos alguns autores como Hans Wolff, no livro Antropologia do Antigo Testamento, que diz que o ser humano ele é uma unidade indivisível. A mesma coisa diz o Anthony Hockman, que o homem é uma unidade psicossomática. Ele é um ser integral. Então, quando eu afirmo teologicamente que o ser humano ele é duas partes, ou seja, dicotômico, ou três partes, tricotômico, eu estou dividindo em duas ou três partes, então eu estou indo literalmente em colisão de encontro à biologia, a ciência da vida, que diz que o ser humano é integral. Ele é o ser biológico, físico, sócio, interativo. A mesma coisa é o que o dualismo só traz prejuízos. Por exemplo, as pessoas nunca tiveram a sensibilidade de observar que na Escritura não existe nenhum dualismo, por exemplo, entre predestinação e livre-arbítrio. Ou seja, quando você olha para os judeus, eles sabem que todas as coisas estão sob o governo de Deus, mas ao mesmo tempo eles sabem que sempre será requerida a responsabilidade deles. Então, o judeu não tem essa coisa
dualista, essa coisa grega de que é uma coisa ou outra. Não, são as duas. Sim. Então, Marcos, a teologia, dessa forma, ela precisa, se não voltou, mas ela precisa voltar à sua gênese, de entender que ela deve sempre estar a serviço da igreja, né? É claro que nós tivemos alguns problemas, por exemplo, aqui no Brasil, algumas pessoas de alguns grupos, eles tentaram privatizar a teologia. Só contar um exemplo, algumas pessoas compreendem que a boa teologia é só aquelas deles, só os teólogos deles. É claro que isso, além de ser um sectarismo ridículo, né, absurdo, isso é uma coisa muito bairrista, provinciana, né? E quase que xenofóbico. O outro não pode produzir nada. Sim. Não é? Só um comentário a respeito disso. Outro dia eu estava vendo Isso aqui é leite, é? Eu não vou... não, é água. Pra gente, é água na caixa. É pra gente ver se a água na caixa patrocina a gente. Olha aí, água na caixa. Olha aí, ó. Água na caixa. Você está tendo a oportunidade, viu, de começar com DRP no começo. Daqui a pouco a gente não vai aceitar mais, não. Hein? Aproveite. Aproveite enquanto... E aí, pastor, eu estava vendo, não vou expor quem era, mas eu estava vendo um vídeo de um calvinista. E aí ele disse assim: eu, por exemplo, não sou como alguns calvinistas. Eu creio que o Senhor vai salvar, sim, alguns irmãos arminianos. Olha aí. E aí eu falei assim, puxa, Só alguns? Puxa, que bom! Puxa, que bom! Então, assim, eu enxergo esse lance, assim, que parece que a gente se apropria da teologia. Privatiza a teologia. Dentro de uma perspectiva assim, olha, você pode até ter uma outra visão. Você pode, mas se você quiser saber a verdadeira, vem pra cá. E sobre essa questão da dualidade que o senhor falou, eu me lembro, e a gente passou, bom, eu sou mais novo dos três, né? Então, vocês passaram pelo que eu passei também. Eu me lembro de uma época, ali nos anos 2000, final dos anos 90, início dos anos 2000, que, pelo menos na igreja em que eu fui criado, a gente era muito fundamentado em, cara, Deus não quer a tua alma não, mano. Esse negócio da tua alma, ela tem que ser escravizada e botada a zero. O que o Senhor quer é teu espírito, e esse negócio da tua alma vai te movimentar para um negócio carnal. E aí, quando você entende... Quem é quem? Cara, eu não consigo separar o que é a minha alma, o que é o meu espírito, que, aliás, onde é que tá, e eles se influenciam ou não influenciam, a minha vida... Do dualismo, né? Pois Olha, por exemplo, os meus alunos, eu trabalhei 10 anos em uma instituição, 7 anos em outra e 12 anos na faculdade FACEB. E aí, lá foi onde eu fiz carreira enquanto teólogo. Evidentemente, que acho que o sonho dos meus alunos era descobrir se eu era calvinista ou se eu era arminiano. Evidentemente que eu sou amigo dos dois grupos. Os meus melhores amigos ou são calvinistas ou são arminianos. Enfim. Mas eu, apesar de ter tido um bom contato com a teologia wesleyana, quando eu estudei na Universidade Metodista de São Paulo, lá no Polo, em Brasília, mas mesmo assim eu não pendi para o outro lado, nem para um lado nem para o outro. Por quê? Calvinismo e arminianismo, do meu ponto de vista, são duas perspectivas teológicas, elas não são convergentes, são irreconciliáveis. São convergentes em alguns ou outros pontos, né? E eu acho que elas não contribuem quase nada para a evangelização, para a prática da verdadeira fé cristã. Apesar que nós temos boas prescrições, por exemplo, para a vida cristã de Wesley e de Calvino. E eu sou extremamente admirador da teologia de teólogos calvinistas e de teólogos arminianos. Entretanto, enquanto perspectiva teológica, enquanto cosmovisão de vida, enquanto pressupostos, né, eu nunca adotei nem calvinismo nem arminianismo, porque nesse sentido eu acho que os dois não fazem nenhum sentido. Então, quando desenvolvemos uma visão dualista das coisas, nós observamos que nós fomos contaminados pelos pressupostos
gregos. Eu sei que a teologia sistemática cristã, ela tem como fonte a Bíblia Sagrada, fonte primária, e tem como pressupostos a filosofia. E aqui é um assunto, eu vou abrir até um parêntese. Toda teologia cristã, como disse Charles Hodge, toda teologia cristã é um projeto filosófico. Eu até concordo que a própria teologia, no caso a teologia sistemática, ela precisa aí de pressupostos filosóficos. E sempre foi assim. Agostinho usou os pressupostos platônicos. 700 anos depois, a Tomás de Aquino trabalhou intensivamente, exaustivamente com pressupostos ainda melhores, os pressupostos aristotélicos, não é isso? E continua. Aí vem a modernidade, muda os pressupostos. Por exemplo, a gente observa que no iluminismo, a teologia que foi produzida aí no século XVIII e XIX, são pressupostos kantianos, hegelianos, ou seja, são pressupostos fenomenalistas. Aí vem o Karl Barth, o Emil Brunner, aí você tem pressupostos mais subjetivistas. E as coisas continuam. E você fala de Hegel, né? A própria teologia liberal usou os pressupostos hegelianos, depois os neo-hegelianos. A própria teologia presbiteriana, que está aí como o berço da teologia reformada, usou pressupostos da filosofia do realismo do senso comum de Thomas Reid. Então, a Universidade de Princeton, antes o Seminário de Princeton, que é o berço da teologia presbiteriana, adotou o realismo do senso comum como pressuposto. Então, devemos ter pressupostos filosóficos na nossa teologia? Sim. Agora, devemos fazer que a filosofia seja o nosso filtro na verificação de todas as coisas? Não. O nosso filtro tem que ser a Escritura. Então, pastor, mas deixa eu perguntar um negócio assim, que é talvez uma das maiores contribuições que o mestrado está trazendo para mim, e trouxe já, né, na questão das aulas, que eu terminei já a parte das aulas, é que um professor falou lá no primeiro módulo, se eu não me engano, ele disse assim, tudo é teologia. Então, tudo à nossa volta Mas é teologia. Isso mesmo, tudo. E aí, eu fico estudando, e aí tava até brincando, o Marcão tava brincando comigo mais cedo, que ele falou que tudo que eu sei dizer agora é Gilgamesh e tal, porque a minha base de estudo é em comparação com Gilgamesh, enfim. Mas quanto mais eu estudo, quanto mais eu me aplico nessa análise mais profunda, me parece que menos eu consigo comunicar. Não sei se o senhor consegue entender. Que assim, quanto mais denso fica o estudo para mim, menos a minha comunicação com quem tá lá fora. Isso aí é uma questão que no Brasil tem duas áreas capengas na teologia. Primeiro, a área da manuscritologia. Tem pouca coisa, tem pouca gente que domina a área. A segunda área é a área dos prolegômenos. Ou seja, existe um sistema lógico que permeia, que acaba sendo um fio condutor em toda a nossa teologia. Vamos pegar aqui, vamos fazer um exemplo para quem acompanha o podcast, verifique como funciona o labor teológico, o pensar teológico. Por que às vezes, enquanto teólogos, não somos eficientemente bons comunicadores? A sua pergunta é muito válida, porque as pessoas que são da área da teologia, em parte, sofrem o preconceito, a discriminação ou o rótulo de não serem bons comunicadores, de não falarem a linguagem do povo, a linguagem da igreja, a linguagem padrão, a linguagem coloquial do povo do reino de Deus. Então, isso é uma questão de prolegômenos, ou seja, isso é uma questão de lógica na construção da nossa teologia. Vamos explicar aqui. Eu sou da área da teologia sistemática, mas eu não produzo nada sem a teologia bíblica. Então, a teologia bíblica, ela é a teologia do Antigo e a teologia do Novo Testamento.
A teologia bíblica não constrói nada sem os seus primeiros fundamentos, que é o quê? A exegese, os idiomas, os contextos, a arqueologia, paleontologia, etc, etc. E onde vai entrar a teologia prática nesse? É aí, Marco, onde está a questão. É como se fosse uma pirâmide. Ou seja, a base dessa pirâmide é o quê? São o quê? Os idiomas, os contextos do texto, contexto remoto imediato, ou seja, a exegese. Sim. A exegese, os contextos, os idiomas, a arqueologia, aí a base. A segunda base, aí vem a teologia bíblica. A teologia bíblica ela recebe exatamente as informações desse tratamento teológico aí, envolvendo os contextos, que é a exegese, envolvendo os idiomas, envolvendo a arqueologia, etc, etc. Então, a teologia bíblica recebe essas informações aí. Acima, na pirâmide, acima da teologia bíblica, está a teologia sistemática. A teologia sistemática, por sua vez, recebe informações da teologia histórica, os canos, os concílios, as tretas, as teologias, as divisões, as rupturas e toda a formação teórica, metodológica da teologia. E também recebe informações da própria, digamos, teologia filosófica. Então, de maneira geral, como é que nós podemos melhorar a nossa comunicação? Quando você pega um texto bíblico, logo você tem que ter uma exegese, conhecer de idiomas, verificar os contextos, seja o imediato, seja o remoto. Em seguida, você tem esse processo da teologia bíblica que dialoga com a teologia histórica, com a teologia filosófica. E aí você tem a teologia sistemática, que vai analisar todas as doutrinas da Bíblia, e vai da criação à escatologia, como um centro gravitacional, gerenciador, que é a própria cristologia. E o que a gente vai fazer com tudo isso aqui na teologia sistemática, que é uma teologia acusada de ser enrijecida? Tudo isso aí tem que descambar no púlpito. O que é o púlpito? É a pregação. O que é a pregação? A teologia da pregação, a teologia da pregação, a teologia pastoral, a ética, fazem parte daquilo que nós chamamos de teologia pastoral. É isso. Ou teologia prática? Como disse Júlio Paulo Zabatiero, o que é a teologia prática? É a prática da teologia. Então, tudo se desemboca. Ou seja, o fim de tudo é a teologia prática, a teologia pastoral, é o púlpito. Então, o que nos falta não são bons estudos, não são a necessidade de identificar boas perícopes e construir exegeticamente um bom conhecimento. O que nos falta é fazer que esse conhecimento chegue na ponta de lá, da igreja. Então, o teólogo que é acadêmico, o teólogo que é um erudito, que é um expert nas ciências teológicas, né, em todo o seu processo de teorização, de metodologia, ele só será bem-sucedido se ele servir à igreja com toda essa construção de conhecimento teológico que ele adquiriu. Senão, ele vai ficar satisfeito consigo mesmo, ele vai fazer graça para consigo mesmo, mas ele ficará frustrado. Por que ele ficará frustrado? Por que eu ficarei frustrado? Porque eu participei de um mundo de estudos, grupos de estudos, GTs, trabalhos acadêmicos, fiz pesquisas, separei perícopes, fiz exegese, mas eu não consigo me comunicar com a igreja. Ou seja, porque nós não passamos pelo púlpito. Mas até interessante isso que o Gabriel comentou, da dificuldade. Quanto mais a gente se aprofunda, mais nós temos dificuldade de comunicação. Parece que está criando, às vezes, uma distância ao invés de aproximar. Eu passei por uma experiência muito engraçada. Eu lembro de ter compartilhado com o senhor na época da faculdade, que nós estávamos no meio ali da academia, estudando, aprendendo muitas coisas e tal. E assim, já na reta final. E quando eu saí e fui para o sertão, para os projetos missionários que a gente fazia parte, que nós fazíamos parte, um dia eu fui ministrar numa escola para um grupo de 450 crianças,
E eu olhei para aquilo ali, olhei para aqueles meninos e falei, meu Deus do céu, o que eu vou falar aqui? Porque até então eu estava com todas as teorias na mente, né? Com toda a teologia limpa, fresquinha, clara, mas aqueles meninos não iam entender nada da teologia bíblica, eles não iam entender nada de teologia sistemática, nada de doutrina. Então, assim, eu me vi distante daquele público, sem saber o que falar. Exatamente. E, assim, claro, pela misericórdia de Deus, eu, né, conversei com Deus, foi para me ajuda aqui, porque você conseguiu servi-los. Essa comunicação aqui tem que ser de acordo com o que eles entendam, né? E fluiu, foi uma bênção, né? Mas, assim, a partir daquele dia, eu comecei a me policiar. Mas você sabe que eu acho que há também uma desvalorização por parte de muitas pessoas da igreja, da teologia, exatamente com esse argumento. Vocês estão fazendo teologia, estão aprendendo esse bando de coisa, mas o que você vai comunicar? Servir para quem? Vai servir para quê? Vai servir para quem? Sim, vai servir muito. Porque estudar isso tudo não significa que eu vou entregar isso tudo dessa forma para as pessoas. Significa isso que o senhor falou. Significa que eu tenho que trabalhar isso, lapidar esse conhecimento, filtrar, e fazê-lo tangível, assim. Por quê? Porque eu vejo... Isso são dados, tá? Quem acha errado isso, infelizmente, vai achar errado. Qual é o grande problema? As igrejas históricas estão diminuindo. As igrejas históricas estão diminuindo. Eu acompanho o crescimento das igrejas históricas desde o ano 90, com base no órgão que nós temos confiança, que é o IBGE. Então, se você olhar o censo do IBGE, eu tenho praticamente memorizado os resultados do censo do ano de 90, do ano de 2000, 2010. 2020, por motivos óbvios, pandêmicos, não houve, mas o censo está em curso esse ano. O resultado sai nos próximos meses. Então, as igrejas históricas, elas sofreram um processo muito complicado lá atrás, por conta da adesão à maçonaria. Depois, as igrejas históricas tiveram um problema com o liberalismo teológico muito grande. A IPB sofreu muito com o liberalismo teológico nas décadas de 60 e 70. As batistas também sofreram com o liberalismo teológico. Depois, já nas décadas de 70 e 80, praticamente todas as igrejas históricas sofreram positivamente, vamos dizer aqui, com o processo de pentecostalização. Sofreram positivamente. Porque o pentecostal, né? Porque o pentecostalismo surgiu com uma força avassaladora, redefinindo visões, mudando, alterando comportamentos eclesiásticos ou eclesiológicos. Então, voltando à questão de não ser bem sucedido, nós temos alguns problemas. Nós temos, por exemplo, eu vim de uma perspectiva batista e somando aqui com os arminianos, aí desviou. Somando agora não com os meus amigos calvinistas, meus amigos arminianos, eu entendi, resolvi no meu coração. Acho que Daniel devia ser arminiano, né? Que ele resolveu no seu coração. Então, eu resolvi no meu coração servir aos irmãos pentecostais e sou meramente um servo da palavra para os irmãos pentecostais, porque eu acredito que eles serão cada dia mais bíblicos. E eu acho que estão no caminho certo. Pelo menos eu tenho aí pelo menos 20 anos, né, servindo a comunidade teológica. E eu acho que lá atrás eu tive a atitude correta em ficar no movimento pentecostal, pertencer a esse movimento e servir esse movimento, porque vamos aqui observar aqui no Centro-Oeste. Nós temos dois estados aqui pertinho, né, Goiás e Tocantins. Nós temos o Distrito Federal e eu trabalhei nesses 3 estados. Hoje eu estou em Minas também. E eu tenho orgulho de dizer, por exemplo, aqui em Goiás, que os principais pensadores, os principais teólogos e principais professores de teologia, a maioria foram os meus alunos. Foram os meus alunos. Gente, eu fui aluno dele, tá? Então, porque... Não dá pra mentira. Ou seja, eu estava no caminho certo porque eu resolvi servir a igreja pentecostal com conhecimento. E a igreja pentecostal,
academicamente, ela se fortaleceu. No MEC, há 78 instituições de ensino superior, as conhecidas IES. 1/3 são pentecostais. Né? Entre as 5 melhores faculdades de teologia do país, e aí você entenda, católicas, protestantes, históricas, pentecostais, entre as 5 melhores, nós temos 2 que são pentecostais. Por exemplo, entre as 3 melhores, uma é pentecostal, que é a Refidim, do Cleito Pommenering, lá no Rio Grande do Sul. Então, os pentecostais não ascenderam não só socialmente ou pastoralmente, mas teologicamente. Então, nós temos um número de pentecostais que é muito grande. Por exemplo, quase 30% dos alunos da Metodista que fizeram o estrito senso, mestrado ou doutorado lá em São Paulo, da Metodista, que é a melhor instituição em ciência da religião, eram assembleianos. O que vai contra a percepção que se tem do meio pentecostal quando você Que fala a massa ignara, né? A massa ignara, ignorante. Não é mais isso. Nós temos... É claro que a perspectiva pentecostal ela nos dá a liberdade de você ser o que você quiser em termos teológicos. Eu sou fiel às convicções da Assembleia de Deus. Evidentemente que, para além das convicções teológicas da Assembleia de Deus, eu tenho as minhas próprias convicções. Mas eu não estou na igreja para causar, para desconstruir, estou lá para construir. Mas eu mesmo tenho, pessoalmente, as minhas posições teológicas, que às vezes não são as mesmas da Assembleia de Deus. Mas eu sirvo a Assembleia de Deus e sou um filho leal da Bleia, né? Sou um filho leal da Bleia. Entretanto, nós sabemos que contra a teologia nós tivemos vários problemas. No pentecostalismo nós tivemos o anti-intelectualismo. Nas igrejas históricas nós tivemos, por exemplo, a marginalização da teologia. Então, e nós temos também um comportamento ainda do senso comum, um comportamento avesso à teologia. Geralmente as pessoas que são contra a teologia, que criticam a teologia, vocês podem observar que elas não têm minimamente nenhuma formação, nenhuma habilitação. Eu não conheço um crente sincero que tenha uma boa formação bíblica e que tenha minimamente alguma formação teológica que critique a teologia. Porque a teologia, gente, nada mais é do que uma serva da igreja, serva da interpretação, serva do serviço, serva da pregação. Então, se a gente olhar para a história da igreja, sem exceção, os principais pregadores, os principais missionários, os principais pensadores eram teólogos, na verdade. Então, nós precisamos conviver com o diferente, sim, mas hoje tem se mudado muito, Gabriel, viu? Eu não olho mais e não me incomoda mais se nesse ou naquele contexto evangélico tem pessoas que são contra a teologia, são ateológicos. Não me incomodam mais. Porque, por exemplo, nós temos jovens, por exemplo, tem muitos jovens de várias matrizes que querem estudar teologicamente. Os cursos online de teologia, eu conheço o Instituto Teológico no Brasil que tem 6.000 alunos. 6.000 alunos. Tem uns que têm 60, tem 100, ou seja, todos estão crescendo. Então, foi o tempo do obreiro, do líder, seja do pastor ou liderança, que via a teologia com desconfiança. É claro, isso é tão incrível que um dia desse assistindo a entrevista acho que é Davi Miranda Neto, né? Que representava, a família dele representava a igreja mais fechada da América Latina. E aquele rapaz falando com pressupostos teológicos, falando em favor da teologia. Ou seja, a Assembleia de Deus, aí muito, já deixou bem claro que tem pensadores, né? Tem bons teólogos. Um exemplo do crescimento da teologia contra o anti-intelectualismo no movimento pentecostal é que, por exemplo, aqui no Brasil, o professor teólogo César Moisés e a sua filha Séfora Moisés escreveram uma teologia sistemática com mais de 1.700 páginas. Só a pneumatologia tem 900 páginas. Como eu trabalhei 20 anos como professor de teologia, 12 desses 20 anos foi como professor universitário em uma faculdade de teologia, e eu trabalhei com as 2 principais teologias sistemáticas pentecostais, que é a do Stanley Orton e a do Rodman Williams,
E entendo que são duas teologias importadas, são americanas, né? Uhum. A teologia sistemática, que o nome é teologia sistemático-carismática, né, do César Moisés, com a filha dele, Séfora Moisés, acho que é uma garota de 22, 23 anos, que é jornalista e também é formada em teologia, supera as outras duas teologias sistemáticas. Uau. Ou seja, Você sabe, pastor, que isso é um negócio que eu tenho percebido, assim, nesse contexto de academia, né? Eu percebo que, inclusive a gente estava conversando disso ontem, eu tô cansado de ficar importando coisas. Sabe? Cara, eu respeito. a dependência, né, acadêmica, olha, teológica. pelo amor de Deus, cara, nem meu mestrado eu terminei ainda, então assim, mas eu acho que, puxa, será que a gente não tem aqui dentro pessoas, sabe? Será que a gente vai ter que estar o tempo inteiro analisando a igreja brasileira sobre uma ótica que não é de dentro da nossa realidade, sabe? Porque assim, no meio disso tudo que o senhor tá falando, minha mente tá aqui. Aí eu fico pensando assim, no meio de toda esse crescimento teológico, eu percebo surgindo como terceira onda do pentecostalismo o neopentecostalismo, que se fundamenta, se agarra enfim, eu ia utilizar uma palavra aqui, mas... Essa terceira onda aí é importante, e aqui a gente inevitavelmente lembra aí do Paul Freston, né, o cara das ondas, né? É porque a gente tem que pensar qual o tipo de pentecostalismo que nós estamos vivendo hoje, né? Então, inevitavelmente, aqui eu faço uma síntese do seguinte: o primeiro pentecostalismo, ou seja, o pentecostalismo clássico, o pentecostalismo de primeira onda, ele era caracterizado pelo batismo no Espírito Santo, os dons espirituais, a oração, uma vida de santificação. A segunda onda, isso da década de 50 para as décadas de 70, a segunda onda, a partir do intervalo dessas décadas de 50 a 70, já é marcado pelas curas, os exorcismos, as cruzadas e a pregação em massa. A primeira onda é 1910, né? 1910 a 1950. A segunda onda, 50 a 70. De 50 a 70, a 75, né? Então, a segunda onda já é marcada por curas, exorcismo, pregação, televangelismo, pregação no rádio, né? A terceira onda, o neopentecostalismo, é cravado a partir da inauguração da igreja, da cruzada, do evangelho pleno, evangelho nacional, que era a igreja do R.R. Soares, Romildo Soares, do Edir Macedo. E aí, finalmente, ainda na década de 70, o Edir Macedo ele abre a igreja dele, a IURD. Em 1980, o Romildo Soares, o R.R., abre a Internacional, então surge o movimento neopentecostal. Hoje, eu não sei, deve ter texto, faz tempo que eu estou longe da área da ciência e religião, mas nós podemos falar de uma quarta onda. O senhor acha? Ultranel? Uma quarta onda. Ultranel? O Marcos aí colocou os neopentecostais na cruz, né? Ultranel. Poderia dizer que a quarta onda, claro, aqui é um veneno, seria uma onda worship, por aí vai. Worship. Então... não me diga que isso mas, por exemplo... Não vou falar. Como isso eu não vi, não sei se tem alguma dissertação, alguma tese, mas quais seriam as evidências de uma quarta onda? Só isso. Os fenômenos. Por exemplo, um fenômeno que não é muito bom para o pentecostalismo. Em uma dose menor, né, a calvinização de alguns jovens pentecostais. Isso é um fenômeno, claro, não um fenômeno como disse o Augusto Nicodemos, né, que profetizou equivocadamente que as igrejas reformadas, até hoje eu lembro aquela cara dele de empolgação, né? E as igrejas reformadas deviam se preparar para o êxodo, né, pentecostal, uma enxurrada de jovens pentecostais do Brasil inteiro vindo para as igrejas reformadas, né? Eu acho que só que não, né? Eu acho que essa profecia não era de Deus, né? E eu não tenho nenhum problema de um jovem sair. O senhor acha que o neocalvinismo
não sei, tem talvez se juntado com o neopentecostalismo e criado esse novo movimento? Não, por ou exemplo... são Não, movimentos aí diferentes? tem essa coisa do neocalvinismo, mas tem também um novo modelo eclesiológico no pentecostalismo. Isso é para além do próprio neopentecostalismo, é para além do próprio pentecostalismo. Então, hoje, nós temos uma geração de pentecostais que praticamente reinventaram a sua liturgia. Reinventaram a sua liturgia no sentido de enxugarem. Claro, isso inclui igrejas com parede preta, claro. Vai ter uns caras meio suspeitos com parede rosa, e por aí vai. Eu vou naquela que for parede rubro-negro. Aquela lá... Isso, aquela, de Deus. Eu vou lá porque tem que respeitar o Flamengo. Tem que respeitar o Flamengo, Glória né? a Deus por isso. Então, não fala línguas, não. Mas... Se falar em Flamengo... Eu sou batista, Só no quarto. Então, a gente observa também esse crescimento dos evangélicos, a sua participação político-partidário também faz parte desse momento. Então, vocês têm vários indícios, né, que já pode se pensar numa quarta onda. Por quê? O movimento neopentecostal, ele sofreu um arrefecimento. Ele parou de crescer. Eu vi, por exemplo, no censo de 2000, a Igreja Universal, por exemplo, ela contabilizava exatamente 3 milhões de membros. E aí, no censo de 2010, 10 anos depois, ela contabilizava 2 milhões e 700 mil membros. Ou seja, sumiu, de repente, 10 anos depois, 300 mil membros. Certamente, o Edir Macedo, se quisesse, encontraria todos os 300 mil lá na Mundial, né? Ou seja, isso é o trânsito religioso, claro. Hoje chama de mobilidade religiosa, transferência de membro, enfim. Na Assembleia de Deus chama de rebeldia, né? Então, tem aí várias questões que você já pode pensar que estamos diante aí de uma quarta onda do movimento pentecostal, um quarto contexto, uma quarta maneira de ser pentecostal. Pastor, mas deixa eu te fazer uma pergunta. Porque eu sempre vi, né, o movimento neo como o movimento nem, né, nem uma coisa e nem outra. Ele vem com aquela teologia do positivo. De um lado não tem Bíblia, de outro lado não tem teologia. Exatamente. Mas é isso mesmo. Aí vem com aquela onda do positivismo, do encanto a Deus na parede e tudo mais. Era bonito. Eles mesmos acho que cansaram desse besterol, sim, né? Eles mesmos. Aí quando você fala quando você fala assim do neo, dessa quarta onda, que seria os jovens que começam a observar um pouco, né, conhecer um pouquinho da teologia, absorve um pouquinho, mas não quer sair desse ambiente onde eles estão, é um pouco complicado a gente pensar assim, né, simplesmente assim, porque eu estava vendo esses dias uns dados que fala que cerca de 75% dos jovens, filhos de cristãos, entre 15 e 23 anos, 25 anos, entre 17 e 25 anos, eles saem da igreja entre os 17 e os 25 anos. Coisa assim, de cada 10 filhos de cristão que estão na igreja, você tem a certeza que 7 vão sair da igreja. Por causa da incoerência que eles têm observado no meio eclesiástico, nas pregações. Esse movimento, isso que está acontecendo, não seria pela dificuldade que eles estão tendo de lidar com a própria Bíblia? Porque, na verdade, parece que em meio a alguns desses movimentos nem sequer tem a Bíblia, porque a gente ouve de tudo, né? Desde que precisa se reinterpretar a Bíblia, atualizar a Bíblia. Junto disso daqui, o meu trabalho de conclusão do curso em teologia na faculdade foi defendendo a formação teológica de líderes e pastores. Importante. Então eu utilizei como base aquele texto de Atos, quando diz assim, olha, o pessoal tem que ter alguém para servir as mesas. Né? Acho que o pessoal eram os crentes da Grécia que começaram a falar, cara, vocês estão esquecendo e tal. Isso. E aí fica muito claro ali a abordagem dos apóstolos. Eles falam assim, nós vamos levantar homens porque a gente vai ter que continuar fazendo isso daqui. Uma prioridade. Então, né? Não convém a gente oração e sim. Aí eu falo, aí a minha argumentação, a minha
a minha inquietação que gerou esse trabalho, né? Foi assim, caramba, se os caras que estavam com Cristo Tiveram essa consciência. tiveram a consciência de que eles tinham que ficar sentados estudando as escrituras e entendendo tudo o que estava acontecendo, imagina a gente 2022 anos depois. E aí hoje a gente vê um movimento que, assim, e aí o neopentecostalismo é o culpado disso, que é o quê? Nós três estamos em uma igreja. Eu me revolto com o senhor, eu saio, abro a minha igreja, e aí a minha teologia vai ser feita com base nos meus pressupostos todos. Exatamente. Eu não utilizo o mínimo método exegético, eu não utilizo o mínimo método hermenêutico, eu não faço nada, eu só faço... E aí aqui é o Gabriel, né, falando, um pai doente gera um filho doente na fé. E aí esse rapaz sai de uma igreja todo arrebentado e machucado, aí ele é o primeiro a ir para uma outra igreja, a fundar a sua igreja. E aí, geralmente, esse pessoal coloca Batista. Eu não sei porquê, qual é o problema que eles têm com Batista. Eu gosto de João Batista. Deve ser, não é possível. E aí, ele começa a ensinar essas coisas que... É porque também dá ideia de classe média, né? Batista. Tem isso. Classe média alta, então, né? Então, assim, pastor, caramba, a gente, me parece, às vezes, que a gente está no meio de um negócio que é coisa nenhuma, assim. Porque... a gente está vivendo um processo, mas me parece que os jovens que hoje entendem... Isso eu estou falando de pessoas que eu conheço. É gente que nenhuma faculdade de teologia fez, que não fez nada, e aí o guri diz assim, eu já tenho a minha posição, eu não preciso... Ou seja, são pessoas formadas em nada, especialistas em tudo, né? Então, assim... E com conhecimento nenhum. Nós conhecemos todos os bons teólogos desse país. Você conhece, nós conhecemos. Cite um teólogo de alto nível neopentecostal. Cite uma obra teológica de alto nível de um teólogo pentecostal. Você não vai encontrar. Neopentecostal. Você não vai encontrar. Você não vai encontrar. Eu tive uma experiência, como bom pentecostal tem que ter experiência. Se não tiver, não é pentecostal. Isso. Eu e outro amigo, nós corrigimos umas monografias de uma igreja muito grande, que deve ter 30 mil membros, é a maior igreja neopentecostal aqui. E aquelas monografias era para que eles fossem aprovados e recebessem ali uma certificação da integralização de crédito em teologia, conhecida como validação. Ou seja, o cara queria receber o carimbaço do MEC, mas deveria apresentar a monografia. Vamos lá. Aí, poxa, aquelas monografias não diziam nada com nada. Meu Jesus. E eu até cheguei a dizer, até carinhosamente, não é muito do meu perfil, né, ser carinhoso. Eu falei carinhosamente o seguinte, olha, a teologia que vocês defenderam, que vocês defendem, que vocês apresentaram aqui nessas monografias, é uma teologia que, no máximo, se vocês tiverem sorte, vocês vão fazer graça para vocês mesmos. Ela só terá alguma valia no quintal de vocês. Mas essa teologia não prepara vocês para nenhum debate, não prepara vocês para discutir com os teóricos com base nos seus argumentos, muito menos discutir com outros teóricos a partir dos próprios argumentos deles. Então, é uma teologia frágil, a teologia do senso comum, é uma teologia que não tem na sua matriz curricular, na sua grade, as melhores disciplinas, enfim. Ou seja, não havia um processo teórico, metodológico, e fundamentos, né, para a elaboração daquela teologia. Então, hoje no Brasil a gente vive alguns prejuízos, né, Mas provocados pelo neopentecostalismo. O que os jovens desse vão fazer quando eles se deparam, por exemplo, com alguns intelectuais, né, ou reformados, que fala que a Bíblia precisa ser reinterpretada? Isso, olha, como eu vi... Não, a pergunta a Bíblia precisa ser atualizada? Pois é, aí vou até defender aqui os reformados, porque eu vim de um berço reformado. Eu acho que um reformado mesmo, um verdadeiro reformado, que segue aí os fundamentos de uma teologia que vem da reforma, que é baseada na Escritura, fundamentada na Escritura, nunca vai defender a atualização de uma Bíblia, né? Quando nós
perdemos os nossos fundamentos, ou quando nós vamos relativizar este ou aquele fundamento, não é difícil você ter opiniões divergentes em relação à Bíblia. Isso é próprio daquelas características da teologia liberal. Não é difícil você encontrar pessoas, seja pentecostais, seja bartianas, neobartianas, sejam reformados. Aqui e ali você vai encontrar alguém que teologicamente, por exemplo, não acredita na ressurreição físico-corpórea de Cristo, que não acredita na inspiração plenária e verbal das Escrituras, que não acredita no nascimento virginal e na encarnação de Jesus, que não acredita na doutrina da Trindade, né? A união, que não acredita nas duas naturezas de Jesus, ou seja, aquela união hipostática. E que não acredita na Trindade porque não compreende a convergência, né, da hipóstase divina, da hipóstase entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, de modo geral, nós temos um cenário complicado, porque de qualquer movimento pode sair alguém com essa audácia, né, de querer atualizar a Bíblia. Isso depende da maneira como a gente vê a Bíblia e depende principalmente, Gabriel e Marcos, do que a Bíblia é para nós. Por exemplo, eu fiz 2 cursos, vamos dizer que seculares, em uma universidade de ponta, aqui em Goiás, e eu não me secularizei. Eu não abandonei os meus fundamentos, né? Eu estudei e estudo sobre o ponto de vista do método histórico-crítico, do canônico-linguístico, do método estrutural, e eu nunca abandonei milimetricamente nada da minha fé. As escrituras continuam tendo, por exemplo, as suas características. A primeira de todas, ela é inspirada, né? É o teopneusto de Deus. E se ela é inspirada, isso é um tripé. Se ela é inspirada, é infalível. Se ela é infalível, ela é inerrante. Então, essas 3 características da Escritura, a sua inspiração, a sua infalibilidade, a sua inerrância, geram um tripé que faz que confiemos nas Escrituras como autoridade. Mas não tem Então, a autoridade da Bíblia inerrância... decorre desses 3 pilares, né? Inspiração, infalibilidade e inerrância. Mas que forma a autoridade. Mas a inerrância não vai ter aquela perspectiva da inerrância parcial e absoluta? Quem vai olhar para ela e falar assim, ela é parcial, né? Tem as perspectivas. Nós temos aqui, por exemplo, o John Frame, né? John Frame, nesse livro, a Doutrina da Palavra de Deus, trabalha tanto a inspiração quanto a infalibilidade, a inerrância e a autoridade. Então, por exemplo, o que eu acredito de inerrância? Eu acredito, inicialmente, que a inerrância só é uma característica da Escritura atribuída aos autógrafos, aos textos originais que não existem mais. Evidentemente que as cópias das cópias das cópias das cópias é o que nós temos em mão, proveniente de 3 textos: textos receptos, o texto majoritário e o texto crítico. Não é verdade? Agora, diz os especialistas em manuscritologia... Pô, eu tive que pagar para uma faculdade de teologia para aprender isso. O pessoal vai estar se aprendendo de graça. Olha, rapaz, no podcast. Você não fala com uma dessa, não. Meu Deus do céu. Então, dizem os especialistas em manuscritologia, e é uma área capenga. Aqui, mesmo que as cópias, mesmo que o que nós temos em termos de escritura seja a cópia das cópias das cópias, ou seja, só manuscritos, né, produzido pelos copistas a partir dos originais, mesmo que não tenhamos mais originais, nenhum deles foi encontrado em Qumran, né, em 1947, 1948, mas isso de modo algum abala a nossa fé. Porque, por exemplo, quando falamos dos manuscritos de Qumran, do Mar Morto, nós entendemos ali que cópias integrais do livro de Isaías foram escritos. Interessante, nas cópias não estava dizendo se tinha uma parte do livro que era do primeiro Isaías, do Deutero Isaías, do Trito Isaías, né? Mas de um Isaías só. Apesar que eu gosto da pesquisa eu dos também 3 gosto, Isaías, eu gosto apesar muito, que eu gosto, né? eu gosto bastante. Porque eu vejo coerência. Entretanto, nessa área de manuscritologia, nós temos ainda um problema para a doutrina da inerrância, e talvez esse seja o principal problema, que é a questão das variantes textuais, né? As variantes
não intencionais e as variantes intencionais. Então, nós temos mais de 5.000 variantes. O que significa isso? Nós temos, por exemplo, o texto, essa casta só sai por meio de oração. Tem uma variante lá, né? Jejum. O jejum não consta em nenhum autógrafo e nem nos manuscritos. Então, casos como esse, nós temos mais de 5.000. Mas os nossos especialistas em manuscritologia, eles dizem que nenhuma variante intencional ou não intencional, nenhum problema de copista, nenhuma aparente contradição geográfica, numeral, isso não subtrai milimetricamente em nada a fé cristã. Então, mas aí, assim, qual é a questão para mim? É inegável que o cristianismo, há 2.000 anos atrás, ele era diferente do cristianismo de hoje. É inegável isso. Inclusive, eu estava falando isso essa semana com um dos jovens. Eu falei assim, puxa, a gente tem que entender qual era o ambiente em que os cristãos da igreja original viviam. Enfim. Isso é importante. É muito importante, porque isso vai determinar a ótica pela qual a gente enxerga aquele versículo que eles vendiam tudo, colocavam aos pés dos apóstolos e pronto. Cara, eles estavam acreditando que Jesus Cristo ia voltar em 40 dias. 50 dias. Ou 200, o senso de responsabilidade social deles Era era humanamente mais solidário do que o nosso. Mas a gente também tem que entender que eles eram um grupo social pequeno. O cristianismo não é o que é hoje, né? Assim, a gente olha, é pequeno, porque está na sua gênese, né? Sim, então. Na gênese do cristianismo originário. Então, vamos lá. Ele é pequeno porque ele começa com o Kyrios, com o Cristo. Depois, soma-se mais 12 seguidores desse Cristo. E aí, 3 anos depois, o Cristo ascende e, ao ascender, você tem 500 pessoas ali como testemunhas. Daquela ascensão até o Pentecostes, lembrando que a ascensão foi logo depois da ceia, né? Eram 7 semanas, 49 dias. E o dia de Pentecostes era exatamente o 50º dia, o dia 50. Então, de 500 seguidores de Cristo, agora no Pentecostes, 50 dias depois, você tem o quê? Você tem apenas 120. 120, isso. Mas com o empoderamento, não é esse empoderamento fictício, bobo, idiota que nós temos em muitas igrejas cristãs. Só existe uma forma de sermos empoderados, é pelo Espírito Santo. O próprio Cristo foi empoderado pelo Espírito Santo no batismo. Lucas chega a confirmar isso num texto brilhante, Atos 10:38, que diz: porque Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, ele andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então, os discípulos são empoderados, são 120. Mas, de repente, tem uma pregação que tem 5.000 convertidos. Em seguida, uma segunda pregação que tem 3.000. Então, de 120, você tem 8.120 pessoas. Então, a partir daí, o cristianismo será outro. Isso. E aí, 2.000 anos depois, o cristianismo é outro. A minha pergunta é, e daqui a 2.000 anos? Eu não estou falando que a Bíblia precisa ser atualizada, tá? Mas será que a gente vai continuar da mesma forma? Será que... Porque assim, ó, eu fico estudando as cosmogonias mesopotâmicas, que é a minha área de pesquisa no mestrado, e aí eu fico assim, caraca, mano, os caras acreditavam em cada viagem, meu Deus do céu. Mas será que daqui a 3.000 anos, se Cristo não voltar até lá, será que daqui a 3.000 anos os caras não podem estar olhando para trás e aí tá vendo um podcast desse daqui e falarem assim, meu Deus do céu, mano, os caras acreditavam em cada viagem. Eu não tô falando isso sobre a nossa perspectiva de fé de hoje. Eu tô falando com o futuro. Por quê? Porque a gente
será que a gente está comunicando com o mundo essa teologia? Com o mundo, eu digo no sentido, fazendo as pessoas conseguirem entender aquilo que a gente está carregando. Para que ela prevaleça do Será que, passar dos anos. sabe, Isso, será que a Bíblia está comunicando? Porque será que a Bíblia não está se tornando, cada dia que passa mais, um livro histórico? Um livro histórico, eu digo, no ponto, por exemplo, do Jesus histórico, que é um Jesus que não é, tem ligação com nada e é só... isso. Enfim, então entende o que eu estou perguntando para o senhor? É assim, Entendo. será que o cristianismo não é, vai passar a ser essa história, Olha, nós temos uma questão muito importante, que é uma questão exegética, né? O olhar nunca deve ser de uma atualização. O olhar deve ser de uma contextualização. Ou seja, a Bíblia ela pode ser contextualizada ainda para nós hoje. O Karl Barth entendia que sim. Karl Barth, a mente mais inteligente do cristianismo, depois de Paulo, no meu pensamento. Então, o Karl Barth, ele entendia que o cristão ele deveria ter uma formação sólida nas Escrituras, mas, ao mesmo tempo, estar atualizado com os fatos, com as situações e com os contextos culturais, sociais e filosóficos. É aquela questão, uma Bíblia na mão e o jornal na outra mão. Então, o que nós precisamos é, cada vez mais, observar o nosso processo exegético e contextualizar as Escrituras. Evidentemente que esse é o principal exercício hermenêutico, exegético que temos que fazer. Contextualizar os costumes? Não. Contextualizar a cultura dos povos? Não. Mas contextualizar a palavra de Deus para as nossas necessidades, para a nossa vivência, sobretudo para a maneira como a gente vê a vida, vê o mundo, vê as pessoas. Então, a contextualização sempre é importante. O que é a contextualização do ponto de vista da hermenêutica? Você tem, por exemplo, uma pessoa que está no deserto, num lugar árido, difícil, muita areia, muito vento, mas a pessoa ela está sendo transportada sobre um camelo. Então, o camelo vai levando ela e, de repente, ela sai daquele deserto, agora entra em uma metrópole, tipo São Paulo, Belo Horizonte, Rio, Goiânia, e ela não conseguirá transitar com aquele camelo. Então, ela pode pegar ali o cabresto que está no camelo e passar por uma faixa de pedestre, numa outra faixa, num bairro, numa viela, puxando aquele camelo. Então, ela saiu do deserto e entrou numa cidade. Isso é contextualização. Então, o exercício contextualizado da Bíblia é uma necessidade. Porque se a gente acredita nela, passa todas as metrópoles, passa todos os sistemas políticos, filosóficos, mas a palavra ela não passa. Ou seja, é por isso que a Bíblia ela deve ser observada como uma palavra encarnada. A Bíblia, ela encarnada, ou seja, quem é que encarnou? A Bíblia é a encarnação de quem mesmo? O próprio Cristo. A Bíblia é a palavra de Cristo encarnada. Isso é um fato muito importante que pouco se ensina. Então, uma situação também, além da contextualização, é a questão da suficiência. Ou seja, nós somos seres culturais, como disse o Bauman, moderno, mas temos dificuldades nesse nosso modernismo, nessa nossa modernidade, de nos relacionar. Os nossos relacionamentos, para o Bauman, são meramente descartáveis, eles não são duradouros. Ou seja, aí o que nós precisamos, enquanto cristãos, nessa perspectiva aí? Nós precisamos entender que a Bíblia, para nós, ela é suficiente. Mas aí, eu faço uma campanha na minha igreja e eu coloco lá a necessidade de imprimir dados transcendentes na mente do fiel, eu coloco lá, para fixar a fé na mente dele, eu coloco a água ungida, a água benta, o kit de beleza da rainha Esté, para as irmãs que não se sentem bonitas, né? Eu coloco a toalhinha umedecida pelo suor fedido do apóstolo Picareta. Então, por aí vai. Ou seja, para que eu preciso desses elementos? Por que eu preciso e para que eu preciso desses dados
transcendentes, que são os objetos míticos, né? E místicos, que são usados na campanha, sendo que a Bíblia é suficiente. Então, eu sempre faço um desafio. Se a Bíblia é suficiente para mim hoje, por que eu preciso fazer campanhas? Pastorzão, mas... Então, se a Bíblia é suficiente, por que eu preciso de outras coisas complementares? Então, além da contextualização da Escritura, a Bíblia ela precisa ser suficiente. Por exemplo, a Bíblia me dá uma visão suficiente para mim entender que eu não posso ser um pró-abortista. Isso é uma questão. A Bíblia ela é suficiente para me dar uma cosmovisão bíblica que seja capaz de me fazer ver, ter uma visão clara de Deus, da vida, dos homens, das pessoas, das coisas. Essa Bíblia é suficiente para me dar essa maneira de enxergar a realidade concreta. Então, além da... Claro, nós poderíamos discutir outros elementos, mas eu acho que é importante a contextualização, que a própria Escritura ela vai se contextualizando. E o cristão tem que ter essa sensibilidade exegética de entender que nem tudo é contextualizado, não é verdade? Mas eu acredito que uma grande dificuldade que essa nova geração vai enfrentar é conseguir diferenciar o contextualizar do atualizar. Porque eles começam a olhar para as escrituras a partir da visão que eles têm, da cosmovisão que eles têm, usando talvez as suas lentes sociais, e querer que a Bíblia traga uma resposta dentro da sua perspectiva, né? Digamos assim, as questões hoje socialistas. Ele vai olhar para a Bíblia e libertárias, libertacionistas. Então, se a minha visão, se ele quer que a visão dele seja respaldada, seja chancelada pela Bíblia, lógico que vai continuar o que está acontecendo. Enquanto o caminho correto seria o quê? Se nessa caminhada que a gente está, com tanto polarismo, com tanta dificuldade que a gente está enfrentando de questões hermenêuticas, porque você vai perguntar para uma molecada e não sabe nem o que é, né? Não sabe nem o que é uma exegese, né? Fazer exegese de um texto, não sabe, tem dificuldade para interpretar um texto. Então, se eles não entenderem, se nós não entendemos que eu chego até ela, e a partir do momento que eu chego até ela, é ela que vai imprimir em mim a verdade dela, a gente vai continuar levando até a Bíblia a nossa realidade, querendo que ela chancele aquilo que a gente acredita. Então, mas aí é um problema hermenêutico, novamente. Gabriel e Marcos, sabe por quê? Nós temos uma visão da Bíblia, nós chamamos isso de cosmovisão, na verdade. Então, a nossa teologia, com os nossos pressupostos, nos deu essa nossa cosmovisão. Eu acho que isso é suficiente. Agora, a partir do ponto em que eu adoto, por exemplo, uma visão libertacionista. Então, eu vou ler as escrituras do ponto de vista de uma teologia libertária, eu vou ler as escrituras de um ponto de vista de uma teologia integracionista, eu vou ler as escrituras de um ponto de vista inclusivista. Então, existe N leituras, N possibilidades hermenêuticas, e eu acho que nenhuma delas é a maneira correta de lermos, de enxergarmos. É conveniente. Por exemplo, o mesmo pastor que propõe atualizar a Bíblia, você observa que a abordagem dele é um misto de Bíblia, mas com uma dose muito forte, superando a própria Escritura, uma dose de direitos fundamentais do ser humano. Então, eu não preciso interpretar a Bíblia do ponto de vista dos direitos fundamentais do ser humano. Mas eu preciso interpretar os direitos fundamentais do ser humano a partir da cosmovisão bíblica. Então, eles pegam um viés enviesado, vamos dizer assim, desculpe o pleonasmo, né? Então, eles pegam um viés atravessado. Então, olha, por exemplo, eu disse-lhes no começo que eu admiro muito as perspectivas teológicas, os teóricos. A pessoa que mais mexeu comigo na teologia foi o John Wesley. Uma outra também foi João Calvino. Porque o Calvino, o que ele fazia? Ele ensinava na igreja sobre direito, sobre artes, sobre música, sobre sociedade, sobre ética, sobre justiça social, sobre Bíblia, sobre milagres. Calvino ensinava todas as coisas na sua igreja em Genebra apenas utilizando
as escrituras. Mas Então, por exemplo, eu sou licenciado em pedagogia e em história. Uhum. E eu estudei pedagogia e história, de maneira geral, no processo de segunda graduação, para entender mais um pouco da complexidade das convergências dos saberes, né? Uhum. Mas, mesmo assim, esses ensinos, apesar, eles são complementares, sim, são importantes, sim, eu os recomendo. Mas a Bíblia, em face à própria pedagogia e à própria história, ela continua sendo, para mim, suficiente. Então, nós temos uma questão de sermos resolvidos ou não com a Escritura. Aqui eu vou entrar na questão pastoral. Parece que existe uma pontinha de pendência que a gente tem com a Escritura, parece que tem um ponto que a gente disfarça, mas a gente não se resolveu. A gente tenta manter uma posição conservadora, uma posição que seja politicamente correta, mas no final das contas parece que tem gente que tem pendências com a Escritura, tem pendência com a doutrina da salvação, porque acredita que no final de contas não precisará fazer nada, porque Deus vai salvar todos, ou seja, tem uma perspectiva universalista. Enfim, então, eu penso que tudo, aí eu vou puxar para o meu lado, teologia sistemática, tudo pode estar naquele contato definitivo com as Escrituras, onde a gente tem a Escritura como palavra de Deus, inspirada, inerrante, infalível, autoritativa, clara, necessária e suficiente. E, para além disso, nós somos norteados pela Bíblia. Nós não vamos guiar essa ou aquela pauta, seja a pauta conservadora, a pauta progressista, nós vamos guiar isso aí através da Bíblia. Não, é a Bíblia que guia todas as coisas, que instrui todas as coisas. Então, dessa forma, eu ainda, de um modo antigo, né? Antigo, que hoje acreditar na Bíblia é uma coisa arcaica. Eu tenho um amigo que não acredita na doutrina da inerrância. Eu falei, não, eu penso que você acreditar na doutrina da inerrância é bom. Se você não acreditar, você não vai perder a sua salvação, viu? Você que é eleito, tem muitos eleitos. Aqui, jura? Tem muitos eleitos que não acreditam na doutrina da inerrância. Então, mas só assim, um comentário. Duas posições a respeito disso. A primeira é, eu tenho pensado muito, principalmente nessa questão de contextualização, há um conceito teológico chamado Sitzenleben, que é o lugar vivencial do texto. Uhum. Então, puxa, se a gente vai analisar um texto, os alemães sempre criando os conceitos, né? Se a gente vai analisar um texto primariamente pelo Sitzenleben, pelo seu lugar vivencial, eu preciso entender que, principalmente, o Antigo Testamento é um local em que muitas coisas foram escritas para aquela época, para aquele jeito, para aquele momento, para aquele povo. E eu vejo gente hoje em dia querendo empurrar a goela abaixo de muito crente, muitos conceitos que estão no Antigo Testamento, sem contextualizá-los direito. Isso é um primeiro ponto. O segundo ponto é assim, ainda nessa questão da contextualização. Puxa, se eu não consigo contextualizar a situação direito, todo o contato meu com a escritura, ele é, aliás, todo o contato meu com a leitura, ele é uma troca. Então, a única pessoa que sabe exatamente o que se quis dizer no texto foi o autor. A gente tenta chegar próximo, da fazendo a intencionalidade do autor. Isso. Então, assim, se já há uma interpretação na leitura, seja ela qual for, seja de introdução geral à Bíblia aqui, seja de escola de escritura, seja se eu tô lendo aqui, ó, por exemplo, cadê? Para minha mãe sentir orgulho de mim. Olha. Tá aqui, ó, Paulo Freire, Pedagogia da Autonomia. Jesus. Então, tá aqui. Eu lendo Paulo Freire, que para muitos cristãos é a personificação do coisa ruim, e eu lendo Champlin, que para muitas pessoas, para muitos cristãos, é o homem de Deus que escreveu filosofia e teologia,
eu estou interpretando aquilo que eles falaram. Então, será que isso também não acontece com a Bíblia em si? Olha, eu lembrei aqui, sabe de quem? Do Lobão. Vocês lembram do Lobão? O Lobão, cantor de rock? Aham. Tem aquela série de Pô, eu livros... falei alguma besteira muito grande pra eu estar falando e ele lembrar Ele de lembrando do Lobão. Lobão. Meu Não, Deus do você céu. está falando da crítica. As pessoas criticam Armínio, criticam o Paulo Freire, criticam o Russell Norman Champlin, né? As pessoas nem sabem que o Russell Norman Champlin, um homem de Deus, foi fiel a vida toda, que o final da vida dele, com a esposa dele, morou aqui no Brasil e que deu para o reino de Deus, em forma de oferta, os direitos autorais de toda a sua obra. Uau. Entendeu? É que as pessoas criticam. Então, o Lobão... Tem aquela série de livros interessantíssimos, eu recomendo, o Guia Politicamente Correto, da filosofia, da política, aí tem o do rock, né? Uhum. O Guia Politicamente Correto do rock, o autor Lobão. Aí é claro que o Lobão, ele teve que, na primeira vez da vida dele, estudar o que é rock, que ele não sabia, ele cantava ruim que só, fez um sucesso aqui ou outro e passou o Ele é resto do da Matador vida. de Passarinho, né? Eu acho que como o Lobão não ganhava nada do CAD, que as músicas quase ninguém conhece, ele ganhava das críticas, das tretas que ele criava, mesmo antes da internet. E aí o Lobão, isso faz assim uns 5, 6 anos talvez, que ele escreveu esse livro, né? Por exemplo, o Guia Politicamente Correto da Filosofia, do Philippe Pondé, né? Uhum. E o do rock, sobre a música, o gênero rock, é dele. Aí entrevistaram ele sobre o livro. E aí, Lobão, como é que você, agora escrevendo esse livro, você mantém todas as suas críticas em relação ao rock, aos roqueiros, ao rock brasileiro, aos principais cantores de rock no Brasil? E ele disse, poxa, cara, não mantenho mais, cara. Porque eu passei a vida criticando esses caras, as músicas deles, as letras deles, sem nunca ter ouvido, sem nunca ter estudado nada. Uhum. Então, eu não vou fazer aqui chancela para o Paulo Freire, mas a maioria dos críticos do Paulo Freire nunca o leram. Uhum. Eu não vou fazer chancela para o Calvino, mas a maioria das pessoas que criticam o Calvino nunca o leram. A maioria das pessoas que criticam o pastor Antônio Gilberto nunca leram Antônio Gilberto. A maioria das pessoas que criticam o Russell Shedd nunca leram o Russell Shedd. Então, nós temos um grupo muito à toa no Brasil. Isso é tanto secular quanto cristão. Eu nem gosto dessa divisão dualista secular e cristão. Mas nós temos um grupo de atores, de críticos, seja qual for a área, inclusive na teologia, que nunca leu nada, que nunca tirou nada em nada, que nunca fez um gol e que critica tudo. Critica tudo, é especialista em tudo, mas formado em nada. Em nada. Não, sabe um negócio pra mim que ficou claro assim? Então o Lobão é esse cara que criticou todo mundo sem nunca ter lido ninguém, estudado ninguém, ouvido ninguém. Mas pelo menos agora no final ele leu alguma coisa. Agora ele leu. Não, hoje em dia tá na moda no Instagram fazer o react. Traduz aí pra gente. Newton é doido pra eu fazer um negócio desse. React é um vídeo que você grava em cima do vídeo que outra pessoa fez. Então, o senhor vai falar isso aqui, aí alguém pega, um filho do cabrunco pega lá, e aí grava um vídeo reagindo. Aquilo que a maioria das vezes é de forma crítica àquilo que o senhor tá falando. Aí eu fico pensando assim, caramba, a gente tá tão preocupado o tempo inteiro em react no outro, em lacrar, em reagir fechar, em cima do outro, em falar em cima do que o outro fala, em opinar, e às vezes eu não estudei nada sobre o assunto, aí eu fui no Google, peguei 2 negócios, ou então eu sou um pesquisador. Não, eu sou um doutor de Instagram, né? Porque aí eu ouço um monte de vídeo, e aí eu me lembro que no início da situação dessa guerra na Ucrânia, eu dei uns posicionamentos a respeito do que aconteceria. Por quê? Primeiro porque eu sempre fui fissurado por história, então eu sempre estudei tudo o que acontece lá, ali na Ucrânia e a Rússia, aquela região. Segundo porque desde que eu entrei para o militarismo, esse meu estudo em relação às questões aumentou, né? Agora, como eu estou na reserva, eu já estou mais afastado um pouco. Enfim.
Então, você é um senhor aposentado. Eu sou aposentado, não é Você dá, aposentado. você dá bem para quem é Fica aposentado. falando que é mais novo que a gente, é um aposentado, né? E aí eu me lembro que eu falei exatamente o que está acontecendo. E aí eu fui taxado como louco. Você tá maluco? Teve gente que virou pra mim e falou assim, você não sabe o que você tá falando, cara. Você acha que você estudando meia dúzia de coisas? Não, não estou estudando meia dúzia de coisas, cara. Eu já faz um tempo que eu estudo isso tudo. E, enfim, o que vai acontecer é que o Ocidente vai ver tudo acontecendo, não vai fazer nada. Vai todo mundo ficar observando e vai continuar do mesmo jeito. Então, além de aposentado, você é um profeta Eu sou social. Profeta político, Profeta né? político. Que é exatamente o que está acontecendo. Os países da OTAN continuam se protegendo entre si e eles estão vendo a situação e o pessoal está morrendo e o pau está quebrando lá e aí Eles todo nada mundo... fazem. Então, por que eu tô usando esse exemplo? Porque eu, por exemplo, eu brinco dizendo isso. Eu estou há 2 anos no mestrado estudando 5 versículos e eu não sei nada sobre os 5 versículos. Eu vejo um monte de gente lendo... Outro dia eu vi esse vídeo, quase que eu fiz o react, Newton. Faltou pouco para fazer um react. É um cara muito conhecido, inclusive, seguido por muitas pessoas conhecidas no meio cristão. E o vídeo do cara era, eu vou te ensinar a ler a Bíblia em 7 dias. É absurdo isso. Segura, Cara, segura. Pois é. Quase que eu falei pro cara, eu falei assim, que maconha que tu fumou, irmão? Mas eu lembro de uma coisa que o senhor falava pra gente lá na especialização de sistemática. Ele falava assim, se você sai desse curso e quiser abrir a boca, que você é um especialista em teologia sistemática, tenha lido pelo menos 13 das melhores obras. Das melhores sistemáticas, né? Não, e lê inteira. E lê inteira, né? Olha lá. Cadê? Olha Frank Ferreira aí. Olha aí. O Franklin Ferreira, Não, ele o aconselhou Erickson, 13. o Erickson. Então são 13 e lê inteira, né? Lê inteira. Essa obra eu li 6 vezes. Antes dela É ser isso que eu lançada. tava querendo lembrar. 6 vezes. Essa obra aí, antes dela ser lançada na versão final, ela tinha a versão condensada de umas 600 páginas. O senhor leu 6 vezes? 6 vezes. Jesus. Eu li 3 vezes naquela capinha verde e 3 vezes na capinha amarela com a cruz ao centro, né? E depois sempre foi a minha teologia de cabeceira. É claro, o Erickson é a teologia sistemática mais contemporânea que existe. Mas sistemática mesmo, é Bavinck. Bavinck. Então, depois do Bavinck, tudo vem depois. Bavinck é a teologia. O Bavinck tem, por exemplo, os melhores prolegômenos. Ou seja, o prolegômenos é uma área deficitária na teologia no Brasil. Explica para o nosso povo o que é o prolegômenos. Vamos aqui procurar um livro de prolegômenos aqui. Rapaz, essa editora me falaram que é muito boa. Essa editora aqui, Editora Cruz. Editora Cruz. Por que será, hein? E essa cruz aqui não é a cruz de Cristo, viu? É a romana? É a cruz do Cruz Credo lá da editora. Então, esse livro, o título é Introdução à Metodologia das Ciências Teológicas. Então, esse é um livro de prolegômenos. Ou seja, antes. Lego é fala, ou seja, o que é falado antes. Então, antes de escrevermos um livro de teologia sistemática, nós temos que fazer a fundamentação da história da sistemática, da metodologia da teologia sistemática, do método da teologia sistemática. Ou seja, o prolegômeno são os fundamentos teóricos, metodológicos, históricos e os pressupostos da teologia sistemática. Então, quando eu falo prolegômenos, por exemplo, essa obra aqui, ela vai dizer o seguinte: o que é a teologia sistemática? Quais são as suas áreas? O que é a teologia histórica? Quais são os seus contextos? O que é a teologia filosófica? O que é a teologia bíblica do Antigo, do Novo Testamento? Essa obra vai responder. Então, no Brasil, nós temos essa obra aqui, que em língua portuguesa e de um autor nacional é a mais completa. Nós temos uma introdução à teologia do James Sower, né, da editora Vida, e o livro do teólogo argentino, teólogo maravilhoso, do Alberto Rodin, Para que serve teologia, né? Então, esses livros, eles lançam os fundamentos, as pessoas começam a estudar teologia bíblica, né? Compram os livrões lá. Elas nem sabem quem foram os precursores dessa área, quem fundamentou. Elas começam a estudar, por exemplo, teologia sistemática. Ou seja,
elas nem sabem, por exemplo, que a teologia sistemática um dia foi chamada de medula teológica, né? Ou seja, o pessoal da Idade Média chamava a teologia de medula teológica, depois melhorou, ficou A rainha. loci comunis, ou seja, lugar da comunhão. Então ela passou por vários nomes, até finalmente na Europa chamar-se de dogmática, né? Dogmático. Dogmática. E Isso. depois, quando vai para Princeton, aí ela passa a ser chamada de teologia sistemática. Mas é tudo a mesma coisa. Por exemplo, a teologia sistemática do Ulrich Zwingli, não, do Philippe Melanchthon, né? Ou Melanchthon, quem fala bonito, Philippe Melanchthon. Philippe Melanchthon é chamado de loci comunis, ou seja, lugar comum da teologia. Então, o prolegômenos é a fundamentação teórica, metodológica e histórica de um assunto. Ou seja, o que você tem que fazer antes de entrar naquele assunto. Então, tem muitas teologias sistemáticas que a fundamentação é fraquinha. Por exemplo, a do Frank Ferreira tem bons prolegômenos, ele é muito cuidadoso, né? A do Bavinck é o maior prolegômenos que existe. Então, a teologia sistemática, sistemático-carismática do César Moisés, tem uma teologia que tem método, ou seja, que tem propósito, que tem objetivo, que tem coerência. Então, ele gasta ali umas 90 páginas para estabelecer as bases teóricas, metódicas e, sobretudo, histórica. Então, o prolegômenos é a fundamentação teórica, metódica e histórica de um assunto. Na teologia, isso é muito bem-vindo porque você sabe a gênese, as crises, os processos que aconteceram. De onde você partiu de onde para onde você está partiu. caminhando. Exatamente. E o que o senhor hoje daria de dica aí para essa galera aí que está querendo entrar na teologia? Por onde, como começar, para que ele possa ter, né, começar a usar as lentes de Cristo no estudo e romper com essa barreira da atualização bíblica, romper com a barreira do eu me aproximo, né, tanto das escrituras quanto de qualquer estudo, usando as lentes que o mundo está me impondo, usando essas pequenas chancelas, né, que a internet vai te dando, vai te ensinando, né? O que o senhor indicaria, professor? A primeira coisa que a pessoa deve fazer, e isso é mandamento no Brasil, é adquirir o livro Aprendiz de Teologia do escritor Reginaldo Cruz. Entendeu? Aí, eu não tenho esse livro, está esgotado, mas quem tem, que venda aí, venda caro, viu? Então, o livro Aprendiz de Teologia, que também escrevi em parceria com o João, ou seja, é o encontro de um professor com um aluno de teologia, para discutir os passos iniciais de quem está entrando, como disse o Marcos, nesse processo de construção teológica. Então, adquira o livro Aprendiz de Teologia. Se você não encontrar na sua livraria, busque lá no www.editoracruz.com.br, deve ter lá. Então, ou no DRP a gente pode... Aí é preciso que a pessoa, antes de tudo, de entrar em qualquer coisa, de fazer qualquer coisa na vida, tem que ver a predisposição, a vocação. Aí já falo do meu segundo livro. Olha, para falar bem em podcast, eu não sei se eu dou conta, mas para vender livro, essa parte bom, aí. né? Então, vamos lá. A pessoa precisa descobrir e ter certeza se ela tem vocação para o ensino teológico. E também ter propósito. Qual é o propósito dela com a teologia? Ou seja, para que ela quer tanto teologia? Ou seja, ela tem a percepção clara que com a teologia ela vai servir ao próximo, ela vai servir a igreja, ela vai servir a comunidade de fé. É o meu antigo e velho discurso de sala de aula, que toda teologia só é proveitosa se servir à igreja, se servir ao Deus vivo. Ou seja, o que fora isso são abstrações, elucubrações, são exceções aí. Então, feito isso, se a pessoa tem vocação, se a pessoa tem propósito em servir, não é ter um conjunto teórico, metódico de teologia para si mesmo, não é estudar teologia como um fim em si mesmo, mas estudar teologia para a glória de Deus. Se é isso, então eu acho que a primeira coisa que ela deve fazer
A primeira é comprar o meu livro Aprendi de Teologia, entendi. que é básico e é um instrumento mais sintetizado. A segunda coisa, ela pode, em um único livro no Brasil, ela pode conhecer o mundo teológico de forma completa, mais sintetizada. É o livro Teologia Sistemática, Histórica e Filosófica do Alistair McGrath, ou McGrath para uns. Então, o livro é Teologia Sistemática, Histórica e Filosófica do Alistair McGrath Tá ali. é uma Tá boa por aí. dica. Está Aí. aqui. tem Olha aqui. crescimento. Põe as duas aqui, ó. Põe as duas aqui, ó. Olha aqui, ó. A gente é crente, né, a gente Marcão? é crente, não mas- parece às É. vezes não, mas é. Olha, existem muitos cursos de teologias por aí. Que são bons, uns são os medianos, tem cursos de teologia que são porcarias, gente que não aprendeu nada ensinando tudo, tem muita coisa. Tem muito professor que é embuste, tem muitos falsos doutores, falsos mestres, falsos especialistas, mas tem coisa boa. E tem boas instituições. Agora, para aquela pessoa que tem, por exemplo, um amigo teólogo, que pode direcioná-lo, mentoreá-lo, não é cultizá-lo, não, viu? Então, se a pessoa, mesmo antes de ela entrar em um seminário, se ela tiver essa instrução, se ela tiver essa pessoa para mentorear e dizer, ó, na teologia caminha assim, por aqui, por ali não vai, por aqui caminha. Esse livro aqui, ele vale quanto um bacharelado em teologia ou até mais, dependendo da forma como a pessoa encará-lo, como a pessoa absorvê-lo. Então, é uma obra de um teólogo que tem 2 doutorados, um na área de química e outro na área de teologia. Alistair McGrath é, para mim, aquele teólogo que foi até hoje bem sucedido em tudo que propôs, né? O número de livros que ele lançou é completo. Então, esse livro mostra o caminho da teologia sistemática, construída dentro da teologia histórica, e as suas principais discussões, onde entra a teologia filosófica. É o mais completo. Então, feito isso, eu penso que a pessoa ela vai depois se enveredar para um livro, Introdução à Metodologia das Ciências Teológicas, do James Swire. Então, é preciso, antes de tudo, saber o que é teologia para só depois, com todo esse, usar uma palavra bonita, né? Esse arcabouço teológico, ela sirva à igreja. Então, nós temos um problema, e aqui eu volto a uma questão anterior, é que parece que a gente está aprendendo teologia como um fim em si mesmo. Ou seja, para que eu estudei teologia? É para servir a igreja. Todas as pessoas que estudarem teologia com esse fim, com essa motivação, elas serão bem-sucedidas. Aqui eu não chego aos pés do Gabriel em profecia, que profetizou a guerra da Ucrânia, né? A guerra da Ucrânia. Mas eu profetizo na vida das pessoas, dos adolescentes e dos jovens, principalmente. Eu, honestamente, de uma década para cá, antes, tudo que eu fazia era pensando em obreiro, em líderes evangélicos. Depois eu os deixei quieto, porque está aí uma classe de gente preguiçosa, é a classe de obreiros. Nós temos maus obreiros, nós temos obreiros preguiçosos, nós temos obreiros sem convicção, nós temos obreiros sem vocação no ministério. E eu passei a me dedicar, principalmente agora, nos últimos 5 anos, aos adolescentes, aos jovens. Eu vejo uma perspectiva melhor, mais interessante neles e motivações e vocações neles do que em obreiro. Quando eu falo obreiro, eu não estou aqui generalizando, mas estou dizendo que nós temos uma fartura de maus obreiros, de obreiros preguiçosos, de obreiros sem talento para pregar, de obreiros sem talento para ensinar, sem nada. A única coisa que eles têm é o título que eles são obreiros. Então, eu invisto muito, eu falo muito, e quero falar muito, continuar falando muito, com a graça de Deus, a misericórdia de Deus, para essa galera jovem que está chegando, seja adolescente, seja jovem, porque eles parece que são mais desprendidos e têm interesse. É uma mentira quando dizem que os crentes não querem estudar. O que falta é pessoas que querem ensinar, que querem transmitir e que querem transformar a vida deles pelo conhecimento. E fazer desse ensino ser algo agradável, né? Exato, é agradável. Aí o que o Gabriel falou, a comunicação. Eu ia falar isso. Assim, eu sou 100% preocupado com a comunicação. A minha história é
é vindo de um grupo cristão em que a gente tinha muito peso teológico de ensino e a gente não tinha nada para fazer com aquilo. Nada. Então, assim, o meu trabalho hoje, a minha vida hoje, o meu respirar hoje é assim, tá, disso tudo, como é que eu consigo ir tomar um café com um jovem e ajudar ele na crise dele? Sabe? Então, eu tenho investido a minha vida nesse intuito, assim, de como é que eu consigo contextualizar isso tudo para que, por mais arcaico que a teologia às vezes possa parecer, e às vezes eu confesso que a teologia pode parecer arcaica. Aí já é uma questão do marketing da teologia. Olha, Gabriel, você falou duas coisas aí, e o Marco também entrou nesses assuntos, que são a comunicação. Então, além de teólogos, nós precisamos ser bons comunicadores. Além de sermos bons comunicadores, nós precisamos fazer que a teologia tenha o marketing completo. Por exemplo, se eu coloco um curso aqui, Fundamentos Escatológicos é uma coisa. Agora, se o mesmo curso eu melhoro a roupagem dele e mudo o título para Escatologia Descomplicada, eu venderei mais escatologia complicada. Se eu quiser ir mais além escatologia ao alcance de todos, vou vender mais ainda. Então é preciso que a teologia tenha essa roupagem. A própria teologia sistemática ela sempre foi muito enrijecida, muito teorizada, muito intelectualista e parece que se manteve distante da igreja. Como eu disse, foi na Idade Média que a academia ela privou a teologia aos seus próprios meandros, às suas próprias discussões. Mas a teologia, no seu propósito primário, sempre foi servir a igreja. E a gente precisa recuperar essa perspectiva aí de servir a igreja. Então, por exemplo, Gabriel, você, o Marcos, são pessoas que podem cada vez mais se dedicar. Esse é o caminho correto, o caminho da teologia. E com comunicação eficiente, com um bom marketing, alcançar galeras que você não imagina. Né? Então, o que acontece? Os nossos adolescentes, os nossos jovens, eles precisam de boas referências. Sim. Eu teve um videozinho, uma época que eu fizeram um corte, um teaser, e que eu disse que eu não via nenhum problema quando um jovem sai de uma igreja pentecostal e vai para uma igreja calvinista. Ele não deixa de ser cristão. Mas o problema que eu vejo é que se a gente reforçar o púlpito, se a gente pregar cristocentricamente, se a gente pregar biblicamente, ninguém sairá da igreja, muito menos os jovens. Então, nosso problema não é uma teologia pentecostal, que alguns consideram fraca. Nosso problema não é teológico. Nosso problema é homilético. Nosso problema é o púlpito, é a pregação. É a pregação. Os nossos jovens, os nossos adolescentes estão, como diz a minha mãe, enfastiados com essa galera aí que não tem subsídio, que não tem coisas, os nossos coisas que sejam nutrientes, né, para a fé deles. Os nossos jovens são universitários, são acadêmicos, e não tem como. Eles entram na universidade, eles terão uma mente acadêmica, uma mente universitária, e isso emerge como um desafio para nós, sim, que devemos alcançar. Então, nós temos duas coisas a serem tratadas. Primeiro, começa no púlpito. Todo pastor deve ter a consciência. Isso é uma perspectiva hoje muito defendida pelo Kevin Van Hooser. O pastor deve ter a consciência que ele tem um desafio que é o maior desafio de todas as pessoas: ensinar, nutrir, alimentar as suas ovelhas diariamente, semanalmente, mensalmente, anualmente. Então, o pastor é o principal teólogo de qualquer igreja. Ele é um pastor teólogo. Ele é um pastor que abre as escrituras e a interpreta para alimentar o seu povo. Do outro lado, além do pastor teólogo, precisa de pessoas como vocês, que são o inverso. Não no sentido de antagonismo, de contradição, mas vocês são teólogos pastores. Ou seja, vocês são pessoas que devem alimentar outros teólogos, alimentar outros pastores, alimentar a comunidade de fé. Ou seja, simplesmente abrindo as escrituras e servindo a igreja com ela. Então, tudo reside no serviço ou na falta de serviço, né? Então, a teologia é um serviço. Claro que esse serviço ele precisa ser comunicado.
O teólogo, um dia, eu tinha um programa na TV, há muitos anos atrás, e eu entrevistei o Leonardo Boff. Ou seja, é Jerônimo Boff, é o nome dele. O Leonardo é pseudônimo, né? E ao entrevistá-lo, o cara, ele tem uma oratória muito boa, ele tem bons fundamentos para a teologia dele. E é claro que tem um viés sociológico na teologia da libertação, que a gente não concorda, mas a parte da prática é interessante. E aí ele disse assim, aquele jeito sulista de falar, que o teólogo da libertação é um teólogo que deve ter um pé na academia e um pé na favela, né? E nós, teólogos pentecostais, nós devemos ter um pé na academia e um pé na igreja, né? É isso. Então, nós não podemos nos reduzir a fazer graça só para nós mesmos, né? Ficar só debaixo dos holofotes da teologia, das nossas teologias sistemáticas, precisa transformar essa coisa toda em serviço. A gente precisa, assim, cara, eu confesso que a gente vai demorar uns dias para conseguir mastigar tudo o que a gente recebeu aqui essa noite. Professor, eu queria te agradecer. Cara, é muito conhecimento e assim, eu sinto para mim, eu pego isso para mim como um desafio, porque quando eu olho para cima em questão de geração, eu olho para homens como o senhor, assim. Aí eu falo assim, caraca, o sarrafo tá alto, cara, para poder na próxima, porque a próxima geração vai olhar para mim. E aí eu tenho a responsabilidade de manter as coisas nesse nível que vocês estão deixando, assim. Então, em primeiro lugar, eu agradeço por ser uma geração abaixo e por estar recebendo sarrafo alto. E o segundo lugar eu falo, deixa mais livro, porque aí sempre que eu tiver dúvida eu vou deixando, escrevam correr, mais livros, por favor, professor, escreva mais livros e tal, porque eu sonho com esse momento e eu creio que a gente está caminhando para ele, em que a gente vai conseguir mostrar para as pessoas que Deus não é esse cara sentado num trono com uma barba branca, com um raio na mão, doido para matar os outros, e que Deus também não é esse cara que aceita tudo e que você pode fazer tudo porque ele simplesmente vai te amar e vai lá e tal, que Deus é alguém justo e que acima de tudo ele está alcançável na Bíblia. Eu gosto muito de uma música do Marcos Almeida que ele fala, Deus, onde estás? E, cara, Deus está na Bíblia. Então, assim, às vezes a gente está buscando nada contra os irmãos que fazem isso. Cada um sabe a sua fé e eu não estou aqui para julgar. Mas, às vezes a gente está colocando um copo de água em cima da televisão, aquilo que era só a gente abrir a Bíblia. A resposta está lá. Então, assim, obrigado por essa conversa. É aula, né? Conversa não. Conversa não, foi uma aula. Uma aula Deus. Maravilhosa. Maravilhosa e demais. Valeu mesmo, pastorzão. O senhor sabe que o senhor mora no nosso coração. Difícil vai ser a gente conseguir ler 6 vezes uma sistemática. Uma só sistemática. Mas desde a academia, o senhor sabe que eu te admiro, toda a qualidade do serviço que ele sempre prestou como um professor. Então, assim, muito bom. E eu vou carregar uma frase que eu ouvi que não é para nós, vai ser para os outros. Mas que Deus ele vai sempre capacitar a igreja de não entender alguns hereges. E automaticamente ele também vai capacitar essa mesma igreja de conseguir compreender aqueles que têm uma vida piedosa. Então a nossa busca é chegar nesse sarrafo aí de vocês para ter uma vida piedosa, de leitura, dedicado às escrituras, dedicado às literaturas, a produzir material, principalmente, que é um sonho que eu e o Gabriel temos de continuar produzindo também, de produzir material para a próxima geração, ou melhor, para a nossa geração, né? E é isso aí. Brigadão.
Valeu mesmo. Olha, pessoal, eu que agradeço e estou sempre à disposição para servi-los, né? Muito bom. Bate-papo interessante e espero que todos aqueles que acompanham o podcast sejam abençoados, transformados e, sobretudo, sintam a efervescência, o fluir da sua vocação, né? Se as pessoas entendem que elas podem servir a Deus através da teologia, isso é muito importante. Então, fica aqui o meu apreço e ao trabalho que vocês estão produzindo para o reino de Deus. Amém. Amém. É isso. Bom, se você ainda não fez, eu vou te pedir, vai lá embaixo, se inscreve no canal, dá o seu joinha, dá o seu like, deixa um comentário, deixa 10, 20 comentários. Se você quiser mandar uma pergunta aí, manda que a gente encaminha para o professor e ele responde você. E não se esqueça, tenha um pensamento disruptivo de tudo isso. Você é capaz. Valeu. Beijo no coração. Um Se eu quiser dar abração. um abraço pessoal aí, pessoal. Valeu.